Há momentos em que o universo não pede permissão. Ele simplesmente age. E se esta mensagem chegou até você hoje, se seus olhos estão percorrendo estas palavras neste exato instante, não é por acaso. Algo acaba de ser assinado no seu campo, algo que não depende da sua fé, mas que floresce quando você o reconhece. Neste vídeo, você vai descobrir por que esta semana não é uma semana comum e como ativar conscientemente a riqueza que já foi selada para você. Mas há um detalhe que quase ninguém compreende, e só no final você entenderá por que esta assinatura leva o seu nome. Se você sente que esta mensagem te encontrou por uma razão, escreva: a riqueza já me reconhece. Respire fundo, porque isso já começou. Há séculos, muito antes de o mundo se encher de ruído e pressa, muito antes de a humanidade começar a medir o tempo em reuniões, notificações e listas intermináveis de tarefas, existiam tradições que observavam o tempo de uma forma radicalmente diferente de como fazemos hoje. Hoje, não contavam os dias em um calendário. Não dividiam a vida em semanas de trabalho, fins de semana. Liam as energias que habitavam cada momento, como quem lê as correntes abaixo da superfície de um rio tranquilo. Sabiam que nem todos os momentos são iguais. Sabiam que há períodos em que o campo vibracional do universo se inclina para certas almas de uma maneira especial, irrepetível, exata. Monges tibetanos que passavam décadas em silêncio meditando sobre a natureza do tempo e horas. Sábios maias que construíram calendários capazes de mapear ciclos cósmicos com uma precisão que ainda assombra os astrônomos modernos. Mestres sufis que descreviam o amor divino como uma força que seleciona e marca aqueles que estão prontos para ser instrumentos de transformação. Todos eles, de geografias distintas, de idiomas distintos, de séculos distintos, falavam da mesma coisa. Falavam de um momento na vida de certas pessoas em que o universo descia sobre seu campo e colocava o que algumas tradições chamavam de assinatura invisível, o que outras descreviam como o selo do destino, o que outras mais nomeavam simplesmente como o momento em que o céu toca a terra em um ser humano específico. E o que unificava todas essas descrições, o que fazia com que esse conceito aparecesse em culturas que nunca tiveram contato entre si, era uma característica comum. Essa assinatura não era um símbolo traçado sobre a pele, nem uma palavra gravada em pedra, nem uma marca visível para os olhos do corpo. Era uma impressão energética, uma pegada que se ancorava no campo vibracional mais profundo de uma pessoa, em um instante exato de sua história, não em qualquer instante, no instante preciso em que algo dentro dessa pessoa alcançava um nível de maturidade interna, que o universo reconhece, embora a mente consciente não o note. Os registros mais antigos que falam desse fenômeno descrevem também as condições que o precedem. E é aqui que a história se torna profundamente pessoal para você, porque essas condições não são de grandeza externa, não são de conquistas acumuladas nem de perfeição alcançada. São condições de travessia. A assinatura aparecia, diziam os mestres, quando uma pessoa havia atravessado prova suficiente sem perder sua essência, quando havia suportado silêncios prolongados que ninguém ao seu redor parecia compreender, quando havia experimentado perdas que lhe ensinaram que a vida continua, mesmo que a dor diga o contrário, quando havia sentido dúvidas tão profundas que corroíam por dentro, e ainda assim, em algum canto pequeno e irracional de seu ser, continuava escolhendo seguir, não porque tivesse certeza de que as coisas melhorariam, mas porque algo nela se recusava a render-se completamente. Esse fogo pequeno que se mantém aceso, não por bravura heróica, mas por uma lealdade silenciosa a algo que ainda não tem nome. Esse era o sinal que o universo buscava. Esse era o limiar. E havia algo mais que os textos antigos mencionavam, algo a que a maioria dos que estudaram essas tradições, superficialmente, não prestou atenção suficiente. Diziam que antes que a assinatura chegasse, a pessoa experimentava uma estranha sensação de pausa interior, não de paz necessariamente,
Não de euforia, mas de pausa, como se o tempo interno parasse por um instante inexplicável, como se algo dentro dele soubesse que algo lá fora estava prestes a mudar de forma irreversível, como se a alma, antes da mente, recebesse a notícia. Essa pausa não era vazio. Era o espaço que o universo criava para colocar a assinatura sem interferência. Era o momento em que todas as peças de um quebra-cabeça, que levava anos se construindo, em dimensões invisíveis caíam em seu lugar simultaneamente. E o mistério mais profundo de tudo isso, aquele que os mestres enfatizavam com mais insistência que qualquer outro, era este: a assinatura nunca chegava quando alguém a pedia com desespero. Nunca chegava quando alguém negociava com o divino a partir do medo ou da urgência. Chegava quando alguém estava genuinamente pronto para sustentá-la. Quando a pessoa havia desenvolvido por dentro, através de cada prova, cada silêncio e cada dúvida superada, a capacidade real de receber sem colapsar, de crescer sem perder seu centro, de expandir-se sem desintegrar-se. Hoje, algo em sua vida alcançou esse ponto. Não amanhã, não em algum momento futuro, quando finalmente tiver tudo resolvido. Hoje, algo em sua história, em tudo o que você viveu, em cada decisão que tomou, mesmo sem saber bem porquê, em cada vez que escolheu continuar quando tinha razões suficientes para parar, abriu esta porta. E esta mensagem, neste instante exato, é a confirmação de que essa porta não está apenas aberta, está esperando que você passe para o outro lado. Se você sente que seu caminho te trouxe até aqui por algo maior, escreva. Por muito tempo, talvez mais do que você gostaria de reconhecer se parasse para contar honestamente, você sentiu que avança, mas sem chegar de fato. Que você faz esforços reais, genuínos, sustentados, esforços que outras pessoas ao seu redor nem sequer tentariam, mas os resultados parecem atrasar sem uma explicação lógica que satisfaça a sua mente. E essa experiência gera algo muito específico. Uma fadiga que não é só física. É uma fadiga da alma. A fadiga de quem deu o melhor de si por muito tempo e continua vendo a distância entre onde está e onde sente que deveria estar. E essa fadiga, se você a sentiu, não é sinal de que está falhando. É o sintoma de algo muito mais profundo que ninguém te explicou corretamente. Um conflito vibracional que opera abaixo do nível da consciência ordinária. Invisível para a mente, mas absolutamente determinante para os resultados que chegam à sua vida. Pense nisso desta forma. Uma parte de você, a parte que encontrou esta mensagem, a parte que busca, que lê, que aspira, que sonha, pedia riqueza, com palavras, com afirmações, com visualizações, com orações, com o desejo genuíno e honesto de viver de forma diferente. Mas ao mesmo tempo, em camadas mais profundas do seu sistema interno, camadas que se formaram muito antes de você ter a capacidade consciente de escolher em que acreditar, vivia outra voz. Aprendeu, não por malícia, mas por experiência repetida, que a vida é difícil, que as coisas boas se vão, que a abundância é para outros, para os que nasceram no lugar certo, para os que tiveram as conexões certas, para os que, de alguma forma esquiva, não conseguiam identificar mereciam mais que você. Essa voz não é sua inimiga, nunca foi. Essa voz era um mecanismo de proteção, um sistema que sua mente instalou em momentos de vulnerabilidade para evitar que a decepção te destruísse. Se você não espera demais, não dói tanto quando as coisas não chegam. Essa era a lógica, e no seu momento, cumpriu sua função. Mas o problema é que esse sistema de proteção não distingue entre o passado e o presente. Não sabe que você cresceu, não sabe que as condições mudaram, não sabe que o que você precisava quando criança para sobreviver, já não é o que você precisa como adulto para florescer. E assim, enquanto uma parte de você pedia riqueza com toda sua força, a outra parte sabotava silenciosamente esse pedido por dentro, gerando exatamente a interferência que impedia que o fluxo chegasse. Os físicos quânticos chamam a este fenômeno de interferência destrutiva.
Duas ondas que se cancelam mutuamente quando se encontram em oposição de fase. Os mestres espirituais o chamaram de muitas maneiras ao longo da história: guerra interna, coração dividido, a mão que dá e a mão que retira simultaneamente. O nome não importa tanto quanto o reconhecimento, porque reconhecer este conflito, vê-lo com clareza e sem julgamento, é o primeiro passo real para sua dissolução. E há algo crucial que você precisa saber sobre como funciona este processo. Não se trata de eliminar a voz medo com força bruta. Tentar silenciar essa voz com pura vontade é como tentar afundar uma rolha na água. Quanto mais pressão você exerce, mais ela salta. O caminho real é diferente. É reconhecer essa voz, entender de onde ela vem, agradecer a função que cumpriu em seu momento, e depois, com a mesma calma com que acompanharia uma criança assustada, dizer a ela que já não precisa da proteção dela dessa forma, que agora você tem outras ferramentas, que o mundo que essa voz conhecia já não é o mundo em que você vive. Esse processo de reconhecimento e libertação não acontece num instante, mas tem um instante de início. E esse instante pode ser este, agora mesmo, enquanto estas palavras chegam até você. Algo em seu campo está processando uma verdade que esperava há muito tempo para ser vista. E quando uma verdade é finalmente vista com clareza, o conflito que a ocultava começa a perder seu poder. Não desaparece de um dia para o outro, mas sua influência sobre seu campo vibracional começa a se dissolver de forma irreversível. O fluxo que estava bloqueado começa a encontrar seu caminho, como água que finalmente encontra uma fenda na rocha e começa a abrir caminho, lenta mas imparável. Se esta verdade descreve algo que você carregou por tempo demais, escreva. Existe uma crença instalada tão profundamente na cultura coletiva que quase ninguém para questioná-la. É uma crença que se transmite de geração em geração com tanta naturalidade que parece não ser uma crença, mas um fato da realidade. E essa crença diz o seguinte: a riqueza é o resultado direto e proporcional do esforço contínuo. Quem trabalha mais, merece mais. Quem se sacrifica mais, recebe mais. Quem mais adia a sua felicidade em nome da produtividade, eventualmente será recompensado com abundância. E embora o esforço tenha o seu lugar e a sua dignidade em qualquer caminho de vida, essa crença por si só está profundamente incompleta. E a sua incompletude não é um detalhe menor. É exatamente a fresta pela qual se infiltra todo o sofrimento desnecessário que milhões de pessoas carregam quando se esforçam sem resultados proporcionais. E concluem que o problema é que não se esforçaram o suficiente, quando na verdade o problema estava em um nível completamente diferente. Porque se o esforço fosse a única variável determinante, todas as pessoas que trabalham duro viveriam em abundância. E você sabe perfeitamente que não é assim. Há pessoas que trabalham do amanhecer até a meia-noite durante décadas inteiras e nunca experimentam a riqueza que seu esforço pareceria merecer. E há pessoas que parecem gerar abundância com uma facilidade que de fora resulta incompreensível. A diferença não está no esforço, está na relação interna com a abundância, está na frequência a partir da qual se age, está na identidade a partir da qual se vive. O que as tradições espirituais mais antigas do mundo têm ensinado em diferentes idiomas e de diferentes geografias, o que a física quântica moderna está começando a articular em termos científicos, o que os estudos sobre epigenética e neuroplasticidade estão documentando em laboratórios, é isto. O estado interno de uma pessoa não é simplesmente uma consequência da sua realidade externa. É um dos seus principais fatores criadores, ou vibracional. A soma de todas as crenças que você sustenta, de todas as emoções que você alimenta habitualmente, de todas as histórias que você se conta sobre quem você é, o que você merece e o que é possível para alguém como você. Esse campo é o sinal que você emite constantemente para o tecido da realidade. E a realidade, como um espelho de dimensões infinitas, responde a esse sinal com experiências que o confirmam. Se o seu sinal diz escassez,
Mesmo que suas palavras digam abundância, o que chega é escassez. Se o seu sinal diz que você não merece, mesmo que suas afirmações digam que você merece tudo, o que você experimenta reflete essa crença profunda. Isso não é pensamento positivo superficial. Não é a ideia simplista de que se você sorrir, tudo se resolve. É uma compreensão sofisticada de como funciona a relação entre o estado interno de um ser humano e as possibilidades que se organizam ao seu redor. E aqui está a revelação que muda tudo, aquela que os mestres repetiram de 1000 maneiras diferentes porque é tão contraintuitiva que a mente sempre demora para recebê-la completamente. A abundância não se persegue, se permite. Essa distinção não é poética, nem decorativa, é técnica. Perseguir algo implica que está longe, que existe uma distância real entre você e isso, que precisa ser alcançado com esforço e velocidade. Permitir algo implica reconhecer que já está disponível, que o verdadeiro obstáculo era interno, que a porta sempre esteve lá, e o que faltava era soltar a resistência que impedia abri-la. E a resistência à abundância não se vê, não se sente como resistência. Sente-se como realismo, sente-se como maturidade, sente-se como a voz sensata que diz: mantenha as expectativas baixas para não se decepcionar. Mas essa voz, embora bem intencionada, é exatamente o que mantém a porta fechada. Porque o universo não responde às suas palavras, não responde às suas intenções declaradas, responde à frequência real que você sustenta a cada momento. E essa frequência é determinada pelo que você acredita de verdade, no mais profundo de você, sobre o que é possível para a sua vida. Quando a crença muda, quando genuinamente, e não apenas intelectualmente, você começa a se sustentar da certeza de que a abundância é seu estado natural, e não um privilégio que você deve ganhar. A realidade exterior não tem outra opção senão se reorganizar em consequência. Não porque o universo seja seu empregado, mas porque há uma coerência fundamental em como funciona a realidade. E essa coerência opera a seu favor quando seu campo interno se alinha com a frequência da abundância. E há algo mais que você precisa ouvir. O universo não está começando a trabalhar para você, e hoje, ele já estava fazendo isso, muito antes de você encontrar esta mensagem. Muito antes de você começar a buscar respostas. A assinatura que foi colocada no seu campo não cria riqueza do zero, como se antes não houvesse nada. Ela abre a porta que estava bloqueada por dentro, o que significa que algo já está a caminho. Já está se organizando em camadas da realidade que ainda não são visíveis aos seus olhos, mas que são completamente reais, tão reais quanto as raízes de uma árvore que você não pode ver, mas que sustentam tudo o que você vê. Você não precisa entender tudo para que funcione. Não precisa ver o caminho completo antes de dar o primeiro passo. Só precisa estar disponível. Só precisa parar de resistir ao que já foi enviado para você. Se está pronto para parar de perseguir e começar genuinamente a permitir, escreva: estou disponível para receber. O que está acontecendo esta semana não é um evento externo que virá de fora para mudar sua vida de forma visível e imediata. Não é uma loteria cósmica, nem uma recompensa que cai do céu como consequência de ter visto este vídeo no momento certo. O que está acontecendo é uma transformação interna, no nível mais fundamental de quem você é. E essa distinção é provavelmente a mais importante que você pode compreender, não só neste vídeo, mas em seu caminho espiritual completo. Porque a maioria das pessoas passa anos buscando abundância como se fosse um objeto perdido em algum lugar do mundo exterior, como se existisse em alguma combinação mágica de circunstâncias que ainda não puderam encontrar. E dessa busca exterior, elas giram em círculos, porque o objeto que buscam lá fora não está lá fora, nunca esteve lá fora. A verdadeira abundância, em seu sentido mais completo e profundo, não é o resultado de encontrar as circunstâncias certas. É o resultado natural e inevitável de habitar uma identidade específica. E essa identidade não é algo que se finge, nem algo que se atua para convencer o universo,
de que você merece mais. Além disso, é algo que se constrói de dentro, através de um processo genuíno de transformação das crenças mais fundamentais que você sustenta sobre si mesmo e sobre o que é possível para a sua vida. Quando você se torna alguém que espera abundância, não como um desejo ansioso nem como uma demanda impaciente, mas como uma certeza tranquila, como o estado de quem simplesmente sabe que o sol nascerá amanhã. A realidade exterior não tem outra opção senão se reorganizar para refletir essa identidade. Não porque o universo seja seu empregado pessoal que deve te obedecer, mas porque há uma coerência profunda em como a realidade funciona, e essa coerência opera através de você tanto quanto opera ao seu redor. Seu campo vibracional é literalmente o sinal que você emite ao universo a cada momento. Não só quando medita ou quando faz um ritual, cada pensamento que você sustenta por mais de 20 segundos, em cada emoção que você alimenta habitualmente sem questioná-la, em cada história que você conta a si mesmo sobre quem você é, sobre o que você merece, sobre o que é possível para alguém com sua história, com seu passado, com suas circunstâncias atuais. Esse sinal é constante. E quando esse sinal muda de maneira genuína e profunda, os resultados que chegam também mudam, não como magia arbitrária, mas como consequência direta de uma transformação real no campo que você está emitindo. O problema que mantém a maioria estagnada é que ela tenta mudar os resultados sem mudar a identidade, tenta atrair mais dinheiro sem transformar a relação interna com o dinheiro, tenta construir relações mais profundas sem curar as crenças sobre se merece ser amado, sem condições, tenta criar uma vida diferente a partir da mesma versão de si mesmo que criou a vida anterior. E isso é exatamente como tentar sintonizar uma estação de rádio diferente sem mover o dial. O aparelho pode ser caro, pode ser novo, pode ser tecnologicamente sofisticado, mas se o dial não se move, a frequência não muda. Esta semana marca o começo de um movimento real nesse dial. Não de maneira forçada nem artificial, de maneira orgânica e profunda. Porque a assinatura que foi ativada em seu campo não é simplesmente uma promessa de resultados externos que chegarão se você se comportar bem. É um convite para habitar-se de uma maneira diferente, para acordar amanhã com a memória viva de que algo mudou em você hoje, a tomar decisões a partir desse novo lugar, mesmo que no início sejam decisões pequenas, quase imperceptíveis de fora, mas que você saberá que vêm de um lugar diferente ao notar quando a voz do medo tenta recuperar o terreno que perdeu e escolher conscientemente naquele momento, preciso não segui-la. Essa escolha repetida em momentos cotidianos é o que solidifica a nova identidade. Não os grandes gestos, não as declarações dramáticas, mas os pequenos atos cotidianos de coerência com quem você está escolhendo ser. Há algo que os mestres espirituais têm ensinado durante milênios, que a neurociência moderna está começando a confirmar. A identidade se constrói na repetição de pequenas escolhas. Cada vez que você escolhe responder da sua versão mais expandida, em vez de reagir com medo, você está literalmente criando novas conexões neuronais, novos padrões no campo, novas possibilidades de resposta antes não existiam. Não como metáfora, mas como processo biológico e energético real. As mudanças mais profundas em uma vida humana nunca começam com um grande evento dramático que transforma tudo e de um dia para o outro. Começam com um instante de clareza interior, o momento em que algo é visto de forma diferente, que reorganiza silenciosamente todo o resto de baixo para cima. Este é esse instante, e o que você fizer com ele nos próximos dias determinará o quão longe esta transformação vai. Se você aceita este novo nível de si mesmo sem condições, sem mas, sem esperar que os resultados cheguem primeiro para acreditar, escreva: aceito minha nova frequência. Uma vez que a assinatura está ativa no seu campo, a realidade começa a te falar de maneiras que antes passavam completamente despercebidas. Não porque o universo tenha começado a se comunicar com você só agora. Não porque antes estivesse silencioso ou indiferente ao seu caminho, mas porque você começou a se sintonizar com a frequência dele
de uma maneira que antes não era possível, exatamente como aprender um idioma novo. As palavras desse idioma sempre estiveram no mundo, eram faladas ao seu redor, existiam nos livros e nas conversas, mas até que seu ouvido desenvolva a capacidade de reconhecer seus padrões específicos, elas simplesmente passam como ruído de fundo, como som sem significado. E de repente o idioma começa a se instalar em você. Essas mesmas palavras que antes eram ruído, se convertem em mensagens claras e precisas. É assim que funciona a linguagem do universo. Sempre esteve falando. Agora você pode ouvir os sinais de confirmação, aqueles que marcam que o campo está ativo e em movimento, raramente são dramáticos. Não esperam relâmpagos em céus limpos nem sonhos proféticos que expliquem tudo de forma ordenada. Elas se manifestam na textura comum dos dias, naqueles pequenos eventos que a mente racionalista descartaria como coincidências, mas que, quando observados com a frequência adequada, revelam uma coerência que não pode ser produto do acaso. Alguém que você não via ou pensava há anos te escreve sem razão aparente, exatamente sobre algo que você estava processando internamente. Uma ideia surge em sua mente com uma clareza e completude incomuns. Justamente quando você enfrentava um obstáculo que parecia insuperável, uma conversa casual com um desconhecido no lugar menos esperado contém exatamente a informação que você precisava para resolver algo que há semanas não conseguia. Uma porta que você tenta abrir à força há tempos, de repente se abre sozinha, sem esforço, como se simplesmente tivesse chegado a sua hora. Nada disso é coincidência no sentido de que acontece sem causa. Tudo tem causa, mas a causa nem sempre é visível do nível da lógica linear. A causa é vibracional. É a resposta do campo à nova frequência que você está sustentando. O que os mestres chamam de sincronicidade. O que Jung descreveu como coincidências significativas que conectam o mundo interior com o mundo exterior de maneiras que desafiam a explicação causal. É exatamente isso. O universo usando a linguagem dos eventos para confirmar que o campo está alinhado e em movimento. E há outro tipo de sinal que é ainda mais valiosa que as anteriores. Mesmo que seja mais sutil, e que a maioria não a reconheça imediatamente como algo positivo. É o desapego inesperado. Há coisas que antes te tiravam o sono, te geravam uma ansiedade crônica e sustentada, que drenava sua energia constantemente, que pareciam urgentes, pesadas e impossíveis de ignorar, que de repente perdem peso de forma inexplicável. Não porque os problemas tenham desaparecido necessariamente, mas porque você se expandiu além do nível do qual esses problemas pareciam tão grandes. Há situações que continuavam as mesmas por fora, mas que do seu novo interior já não se sentem da mesma forma. Há pessoas cuja opinião sobre você tinha o poder de alterar completamente seu estado emocional e que agora simplesmente já não têm esse efeito. Há preocupações que ocupavam um espaço enorme na sua mente e que agora parecem ter reduzido seu tamanho de forma natural. E isso não é indiferença. Não é frieza emocional nem desconexão espiritual. É expansão. Quando a consciência cresce, quando a identidade se expande para versões mais amplas de si mesma, há coisas que simplesmente já não cabem nesse novo espaço, do mesmo modo que antes o preenchiam. Como quando uma pessoa cresce fisicamente e a roupa que lhe servia perfeitamente já não serve. Não é que a roupa seja ruim, é que a pessoa cresceu, e esse espaço que se liberta, quando as velhas preocupações perdem peso, não é vazio nem perda. É exatamente a preparação para o que está chegando, porque o novo não pode se instalar num campo que continua completamente ocupado pelo velho. Preste atenção nos próximos dias a algo mais. Preste atenção aos seus sonhos, às imagens que aparecem no estado entre o sono e a vigília, às intuições que emergem sem lógica aparente, mas que se sentem absolutamente certas num nível que você não pode explicar. Preste atenção ao que seu corpo sente antes que sua mente o processe, porque o corpo tem acesso a informações que a mente consciente recebe com atraso. Preste atenção a conversas que te impactam de maneiras desproporcionais à sua aparente importância superficial.
Porque essas conversas frequentemente contêm mensagens específicas para onde você está no seu caminho agora mesmo. O campo está ativo. A assinatura está ancorada. E o universo está usando todos os canais disponíveis para te confirmar que o que foi selado é real. Se nos próximos dias você começar a notar esses sinais, escreva: estou vendo os sinais do universo. Receber é só a metade do caminho, e é a metade mais fácil. A outra metade, a que quase nenhuma tradição espiritual ensina com clareza suficiente, a que quase nenhum vídeo sobre abundância aborda com a profundidade que merece, é sustentar. Porque o universo pode abrir portas extraordinárias, pode alinhar circunstâncias que antes pareciam impossíveis, pode colocar no seu caminho exatamente o que você precisa, exatamente quando precisa. Mas se a sua identidade interna não cresceu o suficiente para evitar o que há do outro lado dessas portas sem colapsar, sem sabotar, sem encontrar inconscientemente uma maneira de voltar ao familiar, mesmo que o familiar seja o sofrimento, essas portas se fecham sozinhas, não como um castigo, não como um sinal de que o universo retirou o seu favor, mas como um ajuste natural entre o que foi recebido e a capacidade real de sustentá-lo. A abundância que chega a um nível que supera a capacidade de sustentá-la simplesmente retorna à sua origem, como a água que transborda inevitavelmente um recipiente que não foi feito para contê-la, e a capacidade de sustentar não se mede em vontade nem em desejo, mede-se em coerência interna, no alinhamento entre o que você diz acreditar, o que realmente sente nos níveis mais profundos do seu campo, e as decisões cotidianas que toma quando ninguém te observa e quando ninguém te aplaudiria por fazê-las. Por isso, o verdadeiro trabalho espiritual não termina com a ativação. A ativação é o início. O que você constrói depois dela, nos dias e semanas que seguem a este momento, é o que determina até onde a transformação chega. Sustentar significa escolher a confiança de forma ativa e deliberada, especialmente acima de tudo, nos momentos em que a dúvida retorna, não se a dúvida retorna, mas quando retorna, porque ela retornará. Dúvida é parte orgânica do processo de transformação. Não há evidência de que algo deu errado, ou de que a assinatura não funcionou. É a voz da identidade anterior, tentando recuperar terreno, tentando voltar ao conhecido, porque o desconhecido, mesmo que seja melhor, ativa o sistema de alerta do cérebro, que foi programado para priorizar a sobrevivência acima da expansão. Sustentar significa reconhecer essa voz quando ela aparece, não combatê-la, porque combatê-la lhe dá mais força, mas simplesmente notá-la, nomeá-la e escolher conscientemente não segui-la naquele momento preciso. Esse ato de escolha consciente, repetido em momentos cotidianos, é o que solidifica a nova identidade de uma forma que nenhum ritual ou afirmação pode fazer sozinho. Sustentar também significa falar consigo mesmo com a mesma dignidade e o mesmo respeito com que falaria com alguém que ama profundamente, não só nos momentos de sucesso ou de expansão, mas nos momentos de erro, nos momentos de cansaço, nos momentos em que os resultados ainda não são visíveis e a tentação de concluir que tudo foi um engano é máxima. Porque a forma como você fala consigo mesmo nesses momentos difíceis é exatamente o sinal que determina se o campo continua sustentando a nova frequência ou retorna à anterior. Sustentar também significa algo que muitos esquecem: agir do novo nível antes que os resultados do novo nível sejam visíveis. Não esperar que a abundância chegue primeiro para começar a se comportar como alguém que já a recebe. Não esperar que o dinheiro apareça para começar a tomar decisões com a mentalidade de quem administra a abundância. Não esperar que o amor chegue para começar a se tratar como alguém que merece ser amado sem condições. A identidade precede os resultados, sempre, sem exceção. Quando você age com a certeza tranquila de quem já é, em sua versão mais expandida, mesmo que os resultados externos ainda não confirmem essa versão, o campo vibracional que você emite muda de forma real e mensurável, e essa mudança reorganiza as possibilidades que o universo pode trazer ao seu caminho. Existe uma lei espiritual que mestres de tradições tão distintas como o Vedanta,
O sufismo, o budismo zen, a cabala e as tradições xamânicas descreveram com palavras diferentes, mas apontando sempre para o mesmo princípio. O que você honra se multiplica, não porque o universo faça uma contabilidade dos seus méritos, mas porque a atenção que você mantém sobre algo é energia, e a energia alimenta inevitavelmente aquilo para onde flui de forma consistente. Se você honra sua riqueza interior, se a trata como real, mesmo que ainda não seja completamente visível no plano físico, se você toma decisões cotidianas que são coerentes com essa realidade interior, a abundância não tem outra opção senão expandir-se. Se, pelo contrário, você desconfia dela cada vez que ela aparece, se você espera que ela desapareça, como sempre fez, se a minimiza para não se decepcionar, ela responde a essa frequência com igual exatidão. O universo não julga, simplesmente reflete. E a pergunta mais honesta que você pode se fazer neste momento não é se o universo te apoia, mas se você está se apoiando com a mesma constância com que espera que o universo faça. A escolha de como você sustenta esta nova versão de si, nos momentos fáceis e nos difíceis, quando tudo confirma sua expansão e quando tudo parece contradizê-la, essa é a decisão mais importante que você pode tomar a partir deste instante. E não é uma decisão que se toma uma única vez de forma definitiva e para sempre. É uma decisão que se renova conscientemente a cada manhã, em cada pensamento que você escolhe manter, em cada conversa que você escolhe ter, em cada momento em que o medo te oferece um caminho de volta ao conhecido e você escolhe ficar no novo. Se hoje você escolhe honrar esta nova versão de si sem condições, escreva: honro a riqueza que vive em mim. Esta mensagem não chegou por acidente, ela te encontrou porque algo em você já estava pronto. Lembre-se disso. Você não está esperando riqueza. Está lembrando que ela já foi ativada. Mantenha sua frequência. Confie no seu processo. Permita que esta semana revele o que já foi assinado. Se deseja continuar caminhando nesta frequência, inscreva-se e faça parte desta comunidade de almas que despertam. O universo já assinou e você está pronto para receber.